Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 15. E eu mandei você abrir só para você acompanhar. Mas eu não vou ler de cara, porque são 58 versículos. Talvez você está achando estranho, mas são 58 versículos. Eu vou tentar passar de uma forma expondo o que o texto está nos dizendo. Agora, já que você abriu, mantenha um olho na Bíblia, outro aqui. Agora, por enquanto, olha para cá. Nesse capítulo todo, Paulo está tratando tão somente de dois assuntos. Primeiro, o apóstolo Paulo está tratando da ressurreição do Senhor Jesus. Em seguida, ele está tratando da nossa ressurreição. Então, eu quero olhar para esse capítulo com você. Você vai deixar para ler a Bíblia em casa, que agora, senão você nem pega o que a Bíblia está dizendo, nem o que eu estou pregando. Então, eu quero encorajar você a receber essa palavra agora. Sabe, a grande luta da história da humanidade em todos os tempos foi contra a morte, era tentar vencer a morte. Porém, com exceção de Enoque e Elias, que o Senhor arrebatou ao céu, com exceção desses dois nomes, ninguém passou pela terra sem ter experimentado a morte. A ponto de que o Salmo 89, verso 48, dizer que homem há que viva e não passe pela morte. Ele pergunta, quem é que vive e não passe pela morte? Só tem um jeito de não morrer, só se a igreja for arrebatada, e você fizer parte da igreja arrebatada. Portanto, a ressurreição de Cristo foi o maior evento da história da humanidade e trouxe esperança para todos nós, dando convicção e certeza da vitória sobre a morte. Eu sei que você vai dizer, no Velho Testamento tivemos algumas ressurreições, sim. Tivemos Elias ressuscitando um garoto, tivemos Eliseu ressuscitando, mas essa ressurreição foi temporária. Por que a de Jesus foi as primícias? Porque a ressurreição de Jesus foi diferente, foi com o corpo glorificado e ele está vivo e reinando para todo sempre. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo venceu a morte e o inferno, e garantiu para nós uma ressurreição eterna, porque Ele próprio, Jesus, é a ressurreição e a vida. João 11, 25, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Portanto, crer na ressurreição do Senhor Jesus é a base para a nossa salvação. Sabia que para você ser salvo, uma das bases é crer na ressurreição? Romanos 10, verso 9, ele diz, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu estou em Romanos 10, versículo 9. Se com o teu coração, creres, com a boca se confessar a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Portanto, a ressurreição de Jesus é a base para a minha e a sua salvação. A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição dentre os mortos é a razão da nossa fé e da nossa esperança. Eu vou passar esse texto rapidamente, e como eu sei que as pessoas hoje é natural, optaram pelo Alto de Páscoa um pouquinho, nós vamos ter que estudar isso bem mais aprofundado nas células. Mas o meu tema essa tarde é a ressurreição de Cristo e a nossa. Diga isso comigo, vamos lá, você veio cultuar? Você pode erguer sua cabeça e falar isso bem alto, vamos lá? A ressurreição. A ressurreição de Cristo e a nossa, ou seja, a nossa ressurreição. Em primeiro lugar, o túmulo vazio é o berço da fé cristã. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? O túmulo vazio é o berço da fé cristã.
Eu separei 2 fotos ali, Luiz, antes de ler o texto, eu queria mostrar essas 2 fotos lá. Essa aí é o túmulo escavado na rocha. Esse lugar foi o lugar onde o corpo de Jesus foi colocado, lá no jardim do túmulo, lá em Jerusalém. E sempre que nós levamos caravana lá, é um dos lugares mais fortes, é o jardim do túmulo. E aí está dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora, se você quer olhar a próxima, que está aí também, eu coloquei. Essa é a portinha lá da entrada, e tem, é claro, algumas pedras que foram colocadas, mas quando você entra lá, cabe umas 8 pessoas lá dentro, escavado literalmente na rocha. Foi nesse lugar que o corpo do nosso Senhor. Se voltar com aquela foto de novo, essa frase para mim, ela diz muito, ele não está aqui. Essa foi a frase que o anjo disse. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então vamos para 1 Coríntios, agora sim o texto de 1 Coríntios. Por isso que o tema, o ponto agora foi o túmulo vazio, é o berço da fé cristã. 1 Coríntios 15, o primeiro texto que eu vou ler, 1 Coríntios 15, de 1 a 8. E esse texto, o apóstolo escreve, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei. A menos que tenhas crido em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segura essa palavra, segundo as Escrituras. O que o texto está dizendo para nós, que o apóstolo Paulo está dizendo, a morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo foi uma agenda do céu. Por isso ele diz, segundo as Escrituras, foi uma agenda de Deus, foi uma providência de Deus, foi algo que o Pai planejou. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo aquilo que estava escrito. Ou seja, Jesus nasceu para morrer, veio para morrer a nossa morte, para nos dar a sua vida. Diga amém. E Paulo continua, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E ele vai dizer também, a ressurreição de Jesus foi de acordo com aquilo que estava escrito, que a morte não ia poder retê-lo, que ele não ia ficar parado na morte. Diga amém. E aí Paulo começa a dizer, e apareceu a Cefas, que é Pedro, depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos. E Paulo está dizendo, quando ele estava escrevendo essa carta à igreja de Corinto, o Paulo está dizendo assim, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, lá na Galileia, aquela aparição de Jesus na Galileia. Ele diz, dos quais a maioria ainda está vivo, eles ainda estão vivos até agora, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, irmão do Senhor, e mais tarde de todos os apóstolos, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Paulo está escrevendo, e ele disse, a morte de Jesus não foi um acidente, foi uma agenda do céu. Diga amém. Deus fez isso, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida plena, vida abundante, em todos os sentidos. Diga amém. Eu vou tentar passar bem rápido aqui, então eu tenho que correr muito. Eu fiz uma mensagem longa, imagina uma mensagem que leva o capítulo todo. Aí você vai falar, pô, pastor, você está agora, não sei como que deu em você, estou fazendo uma mensagem longa. Não, eu quero ver se eu passo o texto todo com vocês, porque o capítulo todo está tratando desses 2 assuntos. Eu vou tentar passar, os pastores ficam aqui indo, falam, como é que você faz uma mensagem dos 58 versículos? Eu vou passar bem rápido, você vai ver que vai dar certo. Eu tenho ali a meia hora, em meia hora eu vou passar isso, em nome de Jesus. Vai acontecer um milagre aqui, em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, que Jesus ministrou ressurreto para mais de 500 pessoas. E Paulo está escrevendo, ele disse, enquanto eu estou escrevendo, a maioria desses 500 estão vivos. Então vocês podem verificar isso. Então vocês podem checar o que eu estou escrevendo. Diga amém. Diga amém. Ou seja, as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu quero enumerar é que Paulo passa a escrever,
e eu vou enumerar apenas os versículos 12 a 19, onde Paulo pode escrever algo negativo. E aí o que eu vou enumerar agora é: se Cristo não ressuscitou, então não há esperança. Se Cristo não ressuscitou, então não há esperança. É o que Paulo começa a escrever a partir do verso 12. Por favor, aí na tela, verso 12 até o 19. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós, tá? Paulo está exortando a igreja de Corinto, por causa de uma crença dos gregos. Eu falo sobre ela para vocês daqui um pouquinho. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentro da igreja, dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. Paulo está dizendo: então nós estamos trabalhando inutilmente, vocês estão crendo de uma forma inútil. Ele está exortando, vou dizer por que daqui um pouco. E somos tidos por falsa testemunha se ele não ressuscitou, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que morreram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Havia uma crença entre os gregos pagãos, uma crença pagã. Os gregos acreditavam na vida após a morte, a vida da alma. Mas eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E essa crença chegou dentro da igreja de Corinto. Por isso Paulo escreve, corrigindo essa crença pagã que estava dentro da igreja. Ele diz: Cristo ressuscitou. E como é que alguns de vocês andam dizendo que não há ressurreição? E o que o Paulo está dizendo é: se não há ressurreição, então a fé de vocês é vã, então a nossa pregação é falsa, então não faz sentido ser cristão, então não faz sentido ser discípulo de Jesus. É o que Paulo está escrevendo. Mas Paulo vai afirmar dizendo: de fato, Jesus Cristo ressuscitou, por isso há esperança. Diga aleluia. Eu sei que está um pouco vazio a igreja, um culto bem vazio, feriado e tantos cultos de terça até hoje, mas você está aqui, você está vivo, então dá um glória a Deus, participa. Amém? Se você estiver morto, não vai dar mais aleluia, mas se estiver vivo, né, vai dar aleluia lá na glória. Mas aqui aproveita e começa a treinar aqui. Amém? Então, de fato, Jesus ressuscitou, por isso há esperança. Por isso você pode crer no amanhã, por isso você pode confiar o teu futuro a Ele. Diga aleluia. Terceiro lugar, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Você pode ler isso bem alto, participando do culto, vamos lá? A ressurreição é a garantia. É o que Paulo vai agora escrever. Eu vou agora olhar para os versos 20 até o verso de número 28. 1 Coríntios 15, o verso 20 ao 28. Paulo escreve assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora presta atenção nisso aí, sendo Ele as primícias dos que já morreram. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele está falando: em Adão todos morremos, mas em Jesus todos podemos ter vida, e a ressurreição está garantida. Diga aleluia. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo Jesus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Olha aí, a resposta já está aí: na sua vinda. Diga: na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele, Cristo Jesus, reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés.
O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Diga aleluia. Talvez você vai olhar, poxa, mas está dizendo, o texto está dizendo que Jesus é as primícias. Vai falar, como assim? Se tivemos algumas ressurreições no Velho Testamento e algumas também no Novo. Deixa eu te falar, Jesus é as primícias dos que já morreram, porque Ele foi o único que ressuscitou com o corpo glorificado. Amém? Os outros que ressuscitaram voltaram a morrer. Jesus ressuscitou já com o corpo que nós ressuscitaremos no último dia. Você viu amém? Daqui um pouquinho você vai fazer um exercício comigo, bem legal. Nós também ressuscitaremos com o corpo glorificado, mas isso é no último dia. Diga amém. O Cristo ressurreto é o que Paulo vai dizer nos outros versículos. É o nome que está acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder maligno, acima de todos os anjos, acima de todos os arcanjos, querubins, serafins. É o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. É isso que ele está dizendo, e Paulo está dizendo, ele vai reinar até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Diga aleluia. Diga, Jesus é as primícias. Diga, Ele é as primícias da ressurreição daqueles que receberão um corpo glorificado. A quarta coisa que eu quero enumerar é bem interessante. Se você crê na ressurreição de Cristo, a sua vida tem que ser diferente. Você pode ler isso comigo? Vamos lá? Todos juntos? Pode falar como quem está cultuando ao Cristo vivo? No 1, dobra ele. 3, 2, 1. Se você serve a um Deus morto, fica difícil. Mas se você serve ao Cristo vivo, a sua vida tem que ser diferente. É isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versos 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo. E olha o que ele diz, e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz, tome cuidado com as más companhias. Tome cuidado com as más conversações. E ele diz, as más conversações e as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, se você crê na ressurreição de Cristo, e se você crê na sua própria ressurreição dentre os mortos, Paulo está dizendo, evite as más companhias, evite as más conversações, viva longe do pecado, tenha um estilo de vida completamente santo. Amém ou não? Se você serve a um Deus morto, aí é diferente. Sabe, eu estava ouvindo uma palavra um dia desse, de uma pessoa, e ele estava dizendo que ele chegou no Japão, e ele resolveu ir num templo budista, evangelizar o sacerdote budista. Isso é muita ousadia, muito difícil. E eles chegaram lá, eles ficaram andando, daqui a um pouco ele foi lá atrás, e o sacerdote budista, normalmente ele fica sentado com aquela posição lá, e ele começou a conversar. E aí ele perguntou assim para o sacerdote, você está há quantos anos servindo ao Buda? E ele falou assim, 18 anos como sacerdote aqui. Ah, é? 18 anos? Sim. Alguma vez o Buda já te estendeu a mão para te cumprimentar? E o sacerdote falou, não. Alguma vez ele já falou com você, ele abriu a boca e te respondeu? Não. Alguma vez ele já te levantou e ele foi dizendo,
Ele não estendeu a mão? Bom, então o seu Deus não tem mão, a mão dele é mirrada, não pode te cumprimentar. Ele já falou com você, já te cumprimentou? Não, então o seu Deus também é mudo. Alguma vez ele já olhou para você e fez algum sinal com os olhos? Não, então ele também é cego. O seu Deus já se levantou e veio ao seu encontro? Não, então o seu Deus é paraplégico, tetraplégico também. Que Deus é esse que você está servindo? Eu vim aqui te apresentar Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou. E eu vi esse testemunho, eu achei muito legal. Ele diz, 20 minutos depois, aquele sacerdote budista estava convertido, dizendo, Jesus é meu único Senhor. Arrancou as vestes sacerdotais e saiu do templo. Muitas pessoas estão servindo a um Deus que tem mãos, mas não pode cumprimentar. Tem garganta, mas não sai nenhum som. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. E sabe de uma coisa? Você que vai adorando esse tipo de Deus, você vai se tornando cego, surdo e mudo, paraplégico e tetraplégico espiritualmente. Você não quer isso, não. Então, sirva a Jesus. O seu túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Diga aleluia. Sua vida tem que ser diferente. Como é que você aguarda a ressurreição dos mortos? E você quer andar no pecado? Quinto lugar. Aí vem a pergunta-chave do texto todo, que então, com toda certeza era a pergunta dos gregos. E é a pergunta de muita gente. Como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Duas perguntas. Você pode ler comigo? Vamos lá? Como? Como ressuscita os mortos? Agora eu quero ir com você para essa explicação de Paulo, 1 Coríntios 15, de 35 a 49. Eu vou ler o texto e vou explicar para você algumas coisas bem interessantes. E essa pergunta eu tirei do próprio texto. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? E Paulo começa a usar algumas ilustrações. E ele começa dizendo, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Ele está pensando aí no grão, na semente mesmo. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser. Ele está dizendo, você não está semeando o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, de qualquer outra semente. Ou seja, olha para mim, sabe por que sepulta? Porque morreu. Semeia um corpo fraco, semeia um corpo, às vezes já começando a entrar em decomposição. Sepulta-se um corpo mortal, corruptível, um corpo que se quebra. Se você tem dificuldade de entender isso, vai na UTI de um hospital, visite uma UTI, veja algumas pessoas que estão lá, vai em algum hospital, visita algumas pessoas. Vai em algum lugar, e se você já tem mais de 50, dá uma olhada no espelho. Se você não quer olhar no espelho, vai lá no campo de futebol, porque no campo de futebol a tua cabeça pensa certinho, mas você já com mais de 50 para 60, a sua perna já não obedece, por mais que você queira. Vai andar de bicicleta e vê se o pique é o mesmo. Vai correr uma corrida e vê se você consegue se fazer que você tinha 20, 30 anos. Por que os jogadores param com 30 e poucos anos? Algum ou outro chega nos 40, 42, 43, como Zé Roberto, isso é a exceção da exceção. Por quê? Porque o corpo começa a dar sinais que não dá mais para ter aquela mesma velocidade. E você está achando que vai viver aqui eternamente. Aqui é só um tempo da gente se preparar para a eternidade com Jesus. Por isso, vamos continuar a leitura. Paulo disse, o corpo que é sepultado não é o que há de ser. Porque você semeia, você sepulta um corpo mortal, ressuscita um corpo glorioso. Semeia um corpo corruptível, ressuscita incorruptível. Amém? Eu vou voltar nessa matéria daqui um pouquinho. Ele diz, mas o simples grão, como de trigo, de qualquer outra semente, mas Deus lhe dará um corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra é a das aves, outra é dos peixes. Continua, Paulo está explicando a matéria. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória, preste atenção nisso, que eu vou voltar nesse ponto.
Uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, vou voltar nesse ponto também. Outra é a glória da lua, a outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Esse é um ponto interessante. Paulo está falando aqui de galardões. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha o que o Paulo diz. Sepulta-se ou semeia nessa linguagem o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. Se você acha que não é, mas é, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Sepulta o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Diga aleluia. Você quer mais explicado do que isso? Agora, se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual e sim o natural. Depois o espiritual, o primeiro homem foi formado da terra, é terreno, que é o Adão. E nós temos aqui na terra a imagem do Adão. O segundo homem é do céu, como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, deveremos trazer também a imagem do que é celestial. Diga aleluia. Não, não é possível. Dá um glória a Deus aí se você está adorando a Deus. Paulo usa a figura da semente, dizendo a semente que é plantada, ela morre e depois vai dar um lindo broto. Ele está dizendo assim, vai ser o seu corpo. Diga aleluia. Quando você sepulta alguém, é um corpo corruptivo, fraco, mortal. Ressuscita um corpo corruptivo, jovem, forte, imortal, glorioso, espiritual, perfeito, para sempre e eternamente. Olha para o seu corpo assim e fala, você está com dias contados. Vai, olha, fala com você mesmo. Você está achando que é brincadeira, mas é verdade. Aí você vai falar, pastor, e aí? Presta atenção num detalhe, olha para mim, que eu sei que essa pergunta pode vir para você na célula ou lá na sua casa. Fala, e aquela mulher que abortou, e aquela mulher que nasceu, aqui mesmo nós tivemos um casal que nasceu, e os dois morreram infantil, com 1 semana de vida. E aí, como é que fica? Meu querido, no céu não vai ter infantil e não vai ter idoso. Todo mundo vai se ressuscitar com o corpo glorificado, eterno. Nós sepultamos há 2 anos atrás, 2 irmãs, uma com 104 anos e 9 meses, outra com 105 anos e 3 meses. Aí, elas vão voltar velhinha? Não vai voltar velhinha. Elas vão voltar jovem, perfeito para todo sempre. Mas aquele feto também vai estar jovem, perfeito para sempre. Ah, pastor, será que você está que nem aqueles fariseus? Mas e lá no céu, eu vou olhar para minha esposa, eu vou sentir alguma atração por ela. Ô filhão, ou aproveita agora ou acabou. Aproveita agora, acabou, filhão, porque essas coisas são aqui para a terra. Sabe de uma coisa? Você vai reconhecer sua esposa sim, mas vou te falar uma coisa, você vai amar a tua esposa tanto quanto você vai amar o Abraão, o Isaac e o Jacó. Lá no céu só vai ter uma família. Aqui eu sou da família Jardim, da família Silva Jardim. Você da família Lima, da família alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Lá no céu só vai ter uma família. Essas coisas ficaram para trás. Você vai olhar para todos, e todos vão ser membros da mesma família, filho do mesmo pai. Amém. Acabou essas coisas. Você vai olhar para sua esposa, mas você vai amar, você vai olhar, vai sentir a mesma coisa que você vai sentir para os outros salvos que estão lá. Vira para o seu vizinho de cadeira, fala assim, começa a me amar agora. Porque nós somos membros da mesma família. Você já está com a cabeça em outro lugar, né? Nós somos membros da mesma família. E é com essa família eterna que viveremos para todo sempre. Formada de filhos e filhas, semelhante a Jesus. Agora olha para mim. Vamos dizer que morreu lá o Zé da Silva.
Não vai ressuscitar o João. Vai ressuscitar o Zé da Silva. Mas agora com o corpo glorificado. Diga aleluia. Amém? Agora se você for para João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29, palavra de Jesus, ele diz: todos que estão no pó da terra ouvirão a voz do Filho de Deus. E ele disse: eles ressuscitarão. E a Bíblia está a caminho. Eles ressuscitarão. E ele diz: uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Tanto lá em Daniel, como lá em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Eu preciso que você entenda isso. Não fique admirados com isso, pois está... Verso 28, volta lá, Luizinho. Verso 28, deixa eu ler com vocês. Tá, aí está na NVI. Não fique admirado com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem mortos ou nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Diga amém. Então, Paulo está usando essa figura e ele está dizendo alguma coisa muito interessante. Os mortos salvos, ressuscitados, terão corpos gloriosos, semelhante ao corpo ressurreto de Jesus. Você não vai precisar mais malhar numa academia. Dá glória a Deus. Cadê as irmãs? Você não vai mais precisar malhar na academia, não vai precisar, vai ser fitness eternamente. Amém? É preciso que você olhe para isso. Você receberá um corpo glorioso. E sabe de uma coisa? Não tem mais espaço geográfico para te limitar. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim, pega isso. Você acha como é que foi que Jesus voltou para o céu? O corpo glorioso, ele está aqui, ele desaparece aqui, ele aparece lá. Não tem espaço. Sabe, me parece que o diâmetro do universo, de acordo com alguns cálculos dos cientistas, são 93 bilhões de anos-luz. Se Jesus tivesse voltado para o céu voando, cruzando a lei da gravidade, ele estava bem ali na esquina. Porque só o universo dá 93 bilhões de anos-luz. Mas não é assim. O corpo glorificado, ele está aqui e ele já está lá. Diga amém. Ele age tão rápido quando ele como pensa. Você está aqui agora, pensa no Japão agora. 18 mil quilômetros de distância. Amém? Jesus está lá na Judeia, ele fala: vamos para a Galileia, vocês me verão. Jesus foi assim, ele aparece lá na Galileia. Você pensa que eu estou brincando? Não, é exatamente isso. Os discípulos estão na casa com as portas fechadas. Jesus vem, não abre nenhuma porta, porque não tem barreira física. Ele para no meio deles, e o que ele diz? Paz seja com vocês. Amém? Agora, se você acha que não é assim, só relembrar Filipe. Filipe era um dos discípulos, e ele vai ganhar um eunuco para Jesus, e eles andam horas e horas e horas, e Filipe prega o evangelho para aquele eunuco, e aquele eunuco se converte, e aquele eunuco é batizado, e daqui um pouco, quando ele sai da água, sabe o que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o texto já diz assim, ele se achou em Azoto. Desapareceu no deserto, lá no caminho da Etiópia, que ele estava indo como ministro da fazenda da Etiópia, e aparece lá em Israel. É assim o movimento do corpo glorificado. Você pode dar um glória a Deus ou não? Quantos aqui, quando era criança, tinha sonho de voar? Eu não tinha, não? Eu tinha. Eu acho que eu tentei umas experiências, meti a boca no chão, pulei dos pés de goiaba e quebrei todinho. Não dava certo. Fiz umas marcas na testa. Mas sabe de uma coisa? Com o corpo glorificado vai ser muito mais rápido do que voar. Não tem barreira física e nem geográfica. Diga aleluia. Esse é o projeto de Deus para a sua vida.
Por isso você tem que se apaixonar por Jesus. Diga aleluia. Os mortos salvos, que são ganhadores de vida, presta atenção. Paulo está falando de um assunto que não vai dar tempo de eu tratar agora, que eu tenho 10 minutos. Os mortos salvos, ressurretos, que foram ganhadores de vida, que são ganhadores de vida para Jesus, receberão um corpo glorificado. E sabe o que a Bíblia diz? Eles vão brilhar como as estrelas no firmamento. Amém? E a Bíblia diz isso, que conduz muitas pessoas, Senhor, brilharão como as estrelas no firmamento. Quem quer brilhar como a estrela? Paulo diz, há diferença entre estrela e estrela. Está escrevendo nesse texto. A diferença entre o sol e a lua, a diferença. Ele diz, então, trabalhe de tal maneira que você possa brilhar para sempre, por toda a eternidade. É isso que o Paulo está tratando nesse texto. Por último, eu disse que ia dar tempo. Passando de supersônico por cima do texto. Sexto lugar. Talvez a grande pergunta é, quando isso acontecerá? Lê essa pergunta, vamos lá? Fala de novo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 em diante. O apóstolo Paulo responde, mas eu já quero dar a resposta. Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Quando isso acontecerá? Deixa eu te dar a resposta, diga comigo, na segunda vinda de Cristo. Fala de novo. Paulo está dizendo, olha, esse corpo glorificado, que vai ressuscitar, que Deus vai dar àqueles que o amam, vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Diga amém. A partir do verso 50, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados, ele está falando do arrebatamento nessa parte, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Diga amém. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha o que Paulo fala do corpo, olha para o seu corpo, e escuta essa palavra, porque é necessário que este corpo, bate a mão nele assim, esse corpo aí mesmo, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Olha para mim, as irmãs às vezes gastam tanto com as coisas aí para deixar o rosto assim. Mas deixa eu falar, nem pitangui chega nem perto do que vai ser o seu corpo glorificado. Você está incomodada? Olha para você mesmo, fala assim, em breve. Fala bonito, em breve. Jesus voltará. Então eu receberei um corpo glorificado. Paulo está dizendo, ao soar da última trombeta, Jesus voltará. E o corpo que foi plantado no pó da terra, a terra vai dar aos mortos que nela há. Não importa, o mar vai dar aos mortos que nele houverem. Onde alguém foi colocado, vai ressuscitar os salvos com um corpo glorificado, semelhante ao dos anjos, semelhante ao corpo com o qual o Senhor Jesus foi levantado dentre os mortos. Posso ouvir um aleluia? Amém? Na segunda vinda de Cristo, e a segunda vinda de Cristo, escute isso, e a segunda vinda do Senhor Jesus acontecerá a qualquer momento, repentinamente. Naquele dia, esse corpo corruptível
se revestirá da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Agora olha para mim. Paulo escreveu essas palavras. Vamos imaginar Paulo, é que sua cabeça olha para mim. Paulo morreu degolado em Roma. Vamos imaginar Paulo algemado. Algemado, está caminhando para a guilhotina. Eu fico pensando que Paulo olha para a cara da morte e fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo zomba da morte, dizendo: o meu Jesus venceu a morte. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E Paulo não podia concluir diferente. Parece que a conclusão de Paulo, quando você olha para o verso 58, parece que ele errou na conclusão. Talvez se você é um pregador, um teólogo, você vai dizer: mas essa conclusão aí, deixa eu te falar, o verso 58. Paulo está dizendo é o seguinte: olhe para aquilo que está reservado para você, olhe para as promessas, olhe para aquilo que Jesus preparou para você, olhe para a vitória sobre a morte, olhe para a ressurreição. E Paulo diz, portanto, verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Ele está dizendo: olha para frente. Olha porque está reservado para você lá na frente. Ele está dizendo: fica firme, seja inabalável, que nada te abale, que nada te faça retroceder. A ressurreição dos mortos é a razão da nossa esperança, é a convicção da nossa fé, é a certeza da nossa vitória, é a garantia de habitarmos com o Senhor eternamente, porque Ele venceu. Eu e você temos a certeza da vitória sobre a morte. Diga amém. A ressurreição de Cristo e a esperança e a expectativa da sua segunda vinda, quando todos ouvirão a sua voz e sairão da sepultura. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida, fizeram mal para a ressurreição do juízo. Essa esperança e a certeza da ressurreição deve nos motivar, nos encorajar a pregar o Evangelho a toda criatura. Diga amém. Diga aleluia. A ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição é algo mais precioso, mais lindo que você pode esperar. Porque se a sua fé é só para essa vida, Paulo diz: somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se você está olhando para aquilo que te espera logo ali, eu brinquei um pouco para que você entendesse. Às vezes eu fico pensando, eu quero encerrar dizendo uma coisa a você, olha bem para mim. Às vezes eu converso com membros da igreja aqui, que vão à academia todo dia. Todo dia, eu tenho membros que vão à academia todo dia, estou falando sério. E eu não estou malhando ninguém, eu só quero usar essa ilustração. Presta atenção, irmão. Nada é mais importante do que essa palavra. Eu tenho homens e mulheres que vão à academia praticamente todos os dias, ou todos os dias. E que por anos e anos e anos malham e malham. Que são capazes de fazer um regime alimentar pesado, para garantir um corpo definido. Olha para mim, irmão. Mas não é capaz de fazer um jejum. E a sua alma está definhando dentro de você. Porque você está cuidando muito mais desse corpo mortal do que do corpo glorioso que está reservado para você. Você é capaz de ir na academia todos os dias, malhar, mas não gasta tempo com oração. Não gasta tempo com a palavra. Não gasta tempo com a igreja, não gasta tempo com a pregação. E aí você fala que não tem tempo. Deixa eu falar. Você está investindo no lugar errado. Porque o seu corpo, que você malha tanto, que você cuida tanto, vai ficar por aqui mesmo. Vai virar pó. Você devia investir na eternidade. Você deve ser um ganhador de almas, para que você possa brilhar como as estrelas no firmamento, para sempre
e eternamente.